Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 25 de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A Ucrânia acua a aviação estratégica russa. Em pânico, a Rússia constrói abrigos para salvar os bombardeiros. Drones ucranianos acuam a aviação estratégica na base militar russa da Força Aérea deles em Engels. A Operação Teia de Aranha desmascara a defesa aérea russa. Pneus e silhuetas pintadas sobre os jatos falham em proteger os jatos da Rússia, os jatos militares, os bombardeiros da Rússia. Este resumo mostra o trabalho que vamos fazer hoje sobre tudo o que está acontecendo com a aviação estratégica russa, as adaptações na infraestrutura militar russa em resposta ao emprego de tecnologia de drones da Ucrânia. Imagens de satélite indicam que foi iniciada a construção de aproximadamente 17 abrigos de grandes dimensões na base aérea de Engels para acomodar bombardeiros estratégicos Tu-160 ou 160, e Tu-95MS. Isso foi divulgado pela Ucrânia na data de ontem, esses locais dos bombardeiros estratégicos. Após operações como a denominada Teia de Aranha, que foi realizada há meses atrás, onde 42 bombardeiros estratégicos foram destruídos pela Ucrânia numa operação inédita. E as táticas de proteção evoluíram de medidas improvisadas, como o uso de pneus que os russos colocavam sobre as asas para a construção de estruturas de aço de concreto. Esses detalhes evidenciam as mudanças na estratégia de defesa aérea russa e proteção de ativos de alto valor no contexto da guerra atual. A Rússia, então, ela está construindo abrigos para a aviação estratégica em Engels, embora que ela tenha mais alguns aviões da unidade estratégica, mas que estão espalhados também em outras bases militares. E a Rússia iniciou, então, essa construção em larga escala de abrigos de proteção para sua frota aérea estratégica. A mobilização ocorre na base aérea de Engels, nesse caso, localizada na região de Saratov. As obras indicam uma mudança na abordagem logística para proteger aeronaves de longo alcance. A reação é uma resposta direta a ataques contra instalações militares situados em zonas de retaguarda. Reportagens baseadas em dados do portal TWZ revelam a extensão das novas medidas de proteção. Imagens de satélite de 20 de junho de 2026 expõem os novos canteiros de obras na base. Diferente dos hangares para caças táticos, as novas estruturas em Engels possuem dimensões monumentais, porque são super aviões, são muito grandes, né? Apesar de serem aviões antigos, eles são muito grandes, né? O tamanho dos abrigos é compatível com as dimensões dos bombardeiros Tu-95MS e Tu-160. Os analistas calculam que pelo menos 17 dessas estruturas estão em processo de montagem. Contexto operacional e defesa aérea. Os trabalhos nesses hangares foram planejados a partir de abril de 2025, visando reduzir vulnerabilidades. A movimentação ocorreu em um período de intensificação de ataques por drones de longo alcance ucranianos. Durante diversas ofensivas, aeronaves não tripuladas atingiram bases em território russo, em profundidade. As vulnerabilidades das aeronaves estacionadas em Engels tornou-se um ponto de atenção para o comando militar russo. O complexo já havia sido alvo de incursões em janeiro e março de 2025. Os eventos demonstraram a capacidade técnica de infiltração de vetores em baixas altitudes. Evolução das medidas de proteção física, o emprego massivo de pequenos drones criou novos desafios para os sistemas de defesa tradicionais. Drones lançados de locais próximos às bases dificultaram a detecção prévia. Isso levou à adoção de sucessivas medidas de mitigação
de danos na frota russa. Inicialmente foram instaladas barreiras físicas de contenção entre as aeronaves no pátio. A intenção era limitar o alcance de estilhaços e evitar a propagação de incêndios. Também houve o uso de aeronaves desativadas, posicionadas como alvos falsos da realidade, para tentar desviar os ataques ucranianos. E análise das táticas de camuflagem e engenharia. Anteriormente foram observadas tentativas de proteção usando pneus de carros sobre as fuzelagens. Também foram pintadas silhuetas de aviões no concreto para confundir sistemas de reconhecimento visual. No entanto, não colou. Os russos, assim que eles começaram tentando defender a aviação deles, analistas apontam que tais artimanhas oferecem proteção física limitada contra impactos. Os novos abrigos representam uma mudança significativa, pois antes as aeronaves ficavam expostas ao ar livre. As aeronaves permaneciam vulneráveis, inclusive durante os períodos de manutenção técnica. O nível de blindagem, além das novas estruturas contra armamentos pesados, ainda é objeto de análise. Coberturas robustas e geralmente utilizam aço e camadas de concreto. Embora possam não resistir a mísseis de cruzeiro, são eficazes contra drones e munições de fragmentação. As de fragmentação normalmente são essas bombas guiadas também que vêm, elas se fragmentam, eu expliquei no primeiro vídeo, no segundo, no anterior a esse, e elas se fragmentam em diversos pedaços, né? Então esse é o termo correto, eu usei um outro termo lá, acho que não era correto. O objetivo central é também dificultar a vigilância por satélite e a identificação da presença das aeronaves. Então, eles estão tentando defender, só que é o seguinte, a Ucrânia já detectou. E assim como eles estavam fazendo isso também para caças, aviões de caça na Crimeia, na base aérea de Saki, e a Ucrânia já atacou lá e destruiu alguns desses abrigos. E esses abrigos eram muito frágeis, apesar de ter uma camada de aço entre o concreto. Eles vinham assim, concreto, camada de aço pequena, e também uma fina, né? Fina, não pequena, e mais uma camada de concreto. A Ucrânia acabou destruindo ali na base de Saki, na Crimeia. Vai fazer o mesmo em Engels, né? Não sei quais as espessuras ali, mas a Ucrânia está, através de observações diárias via satélite, está observando isso. E está tirando suas conclusões, tenho certeza, né? Eles já estão divulgando até para, psicologicamente, deixar os russos atazanados, deixar os russos preocupados e com medo de qualquer mosquito que passe, que vão imaginar que é um drone e pode matar quem está construindo essa base. Bom, para concluirmos, a construção de 17 abrigos na base aérea militar de Engels reflete uma adaptação, é necessária, é claro, né? Os ucranianos estão aí, estão atacando, acho que, na minha opinião, né, analisando essa situação, estão fazendo já muito tarde. Porque, por exemplo, lá na base militar de Saki, na península da Crimeia, eles fizeram agora recentemente, esse ano que a Ucrânia atacou, estavam começando a fazer esse ano. Eles ficaram muito tempo parados, essa base na península da Crimeia foi atacada diversas vezes e eles nunca se tocaram nisso. Aviões estavam sendo destruídos na pista, ficavam no tempo ali, né? E agora, então, mas destruíram os abrigos também. Não sei como é que está a situação agora, se está continuando essa construção, talvez de uma maneira reforçada. Mas a transição de medidas improvisadas da engenharia estrutural russa demonstra que agora eles estão dando a prioridade na preservação de ativos estratégicos. As dinâmicas do conflito continuam a exigir inovações constantes em defesa e ocultação da infraestrutura. Só que eles estão fazendo em locais que a Ucrânia sabe que são aqueles locais que são usados e para que eles estão sendo usados. É um negócio meio maluco que a Rússia está fazendo. Eu acho que a Rússia está desgovernada. A Rússia não está sendo governada com inteligência, acho que não há e nunca houve inteligência ali desse ditador desde que ele está no poder. A economia ia crescendo e indo porque deixava a economia funcionar. Agora que ele começou a meter a mão porque ele ama uma guerrinha, ele ama matar os outros, então a coisa desandou. Ele pegou todo o dinheiro do país e jogou na guerra. E desandou e vai continuar desandando. Mas só agora que notaram, depois de um ano aproximadamente, um ano e pouco, que
atacaram aquela teia de aranha, né, aquela operação, que eliminaram 42 aviões estratégicos numa pancada só, que eles agora resolveram se preocupar com isso. E assim eles terão sempre muitos problemas. Eles estão atrasados nessas suas decisões e numa época que agora tem muito pouco dinheiro para gastar. E as dinâmicas do conflito vão exigir recursos, inovações constantes, não só lá para esse setor, mas para outros também. A Ucrânia já pensou diferente. Parte do dinheiro que ela recebia, do dinheiro que ela tinha em caixa, ela passou a usar em inovação. Para essa guerra, é o caso dos drones, é o caso das munições guiadas, etc. E por causa disso, a inovação está fazendo a Ucrânia ter mais sucesso no teatro de operações, em profundidade também, e por causa disso é e será vitoriosa na guerra. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Não esqueçam, é muito importante vocês se inscreverem, darem um like e compartilharem com suas redes sociais. Vamos manter o trato. E peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.